Amém. Que bom estar na casa do Senhor mais uma vez. Que bom podermos estudar a palavra do Senhor mais uma vez. E hoje nós vamos estudar um tema interessantíssimo, na nossa lição. Página de número 45. Sexualidade, um presente de Deus ao ser humano. Sexualidade, um presente de Deus ao ser humano é o tema da nossa lição de hoje. Como o tema da nossa lição, se propõe, nós estamos falando dos desafios do mundo contemporâneo, Esse é o nosso objetivo, falarmos dos desafios do nosso tempo. Como a gente falou semana passada, nos dias dos apóstolos, deixa eu virar esse retorno um pouquinho para mim aqui, aí. Nos dias dos apóstolos, eles combateram as heresias que surgiram, nos dias deles. Aqui melhorou um pouquinho, Jackson. Que eram comum, gnosticismo, legalismo. Então, conforme as épocas vão mudando, vão surgindo novos desafios para a igreja debater, tratar à luz da Bíblia. E a Bíblia trata de todos esses assuntos. E por muito tempo, a questão da sexualidade, ela não foi tratada nas igrejas por alguns extremos, de 8 a 80. Aqueles que consideram a questão sexual como algo totalmente errado, pecado, não pode falar sobre isso na igreja. E também o mundo que tem a sexualidade liberada, onde tudo pode, não há limites para a exploração dessa questão. Então, nós queremos, justamente como igreja, debater esse assunto, tratar desse assunto, E eu fico feliz também que as classes dos jovens das nossas igrejas, elas estão estudando esse mesmo assunto, Só que um fim de semana depois. Então, daqui uns dias eles vão estar estudando, também sobre sexualidade lá, à luz da Bíblia. E isso é muito positivo, muito proveitoso, porque é uma oportunidade que a igreja tem de poder ensinar os nossos filhos a maneira correta, Não enviesada, como muitas vezes eles iriam aprender ou irão aprender. Se nós não tratarmos disso nas nossas casas, na igreja, eles vão aprender, pode ter certeza. Irão aprender, não. Eles já sabem muito sobre isso. Talvez não saibam da maneira correta, da maneira bíblica como tem que ser. Mas que eles já sabem, eles sabem. Talvez você não goste de saber que eles saibam, mas eles sabem. Eu quero começar contando uma história verídica, acho que até foi o Douglas quem contou essa história para mim há alguns anos atrás, e eu nunca esqueci dela, e ela é muito boa. Tem um pastor, que a esposa dele, infelizmente, acabou falecendo, e ele tinha uma filhinha, uma mocinha. E aí, um dia, a filha estava lá respondendo um questionário da escola, e ele também ali com seus livros, um momento de estudo em família, ele e sua filha. E aí diz que essa mocinha, de repente, ali, no auge dos seus 7, 8 anos de idade, a mocinha vira para o pai e pergunta: pai, o que é sexo? E aí você imagina que dificuldade para um homem explicar isso, para uma mocinha de 6, 7 anos. O que é sexo, E aí diz que ele ficou pensando: meu Deus, que falta faz uma mãe para essa menina, Senhor, tem misericórdia, e agora o que eu falo, E ficou ali clamando a misericórdia do Senhor para poder achar uma resposta, para essa pergunta: o que é sexo, Então, o que eu respondo para essa menina, para essa garotinha, de uma maneira que, eu não vá tão longe como talvez eu possa ir, não diga além do que eu precise dizer nesse momento para ela. E aí diz que ele, segundo ele, pelo Deus de Abraão, Isaac, Jacó, ele teve um insight, que nós, batistas, não temos revelação, nós temos insight. Ele teve um insight do Espírito Santo ali, o Espírito Santo falou assim: pergunta por que ela quer saber disso, E essa é uma boa estratégia. Antes de você responder, pergunte por que eles querem saber. Por que, filho, por que, filha, que você está querendo saber isso? E ele já estava pensando assim num monte de respostas, como que ele ia explicar para a menina a questão sexual, o que era sexo e tudo mais, E aí ele perguntou: mas por que você quer saber? E a menininha respondeu: não, porque aqui está perguntando no questionário se eu sou do sexo masculino ou feminino. Ufa!
né? Não precisou, naquele momento, explicar além daquilo que precisava. Não é verdade? Louvado seja Deus por isso, né? Então, nós precisamos ter essa sabedoria como pais, às vezes, de não ir além daquilo que precisa ir, mas também não omitir aquilo que precisa ser conversado com os nossos filhos. E, amados, nós precisamos, como igreja, como pessoas, ter essa liberdade de poder olhar para a Bíblia, e o Senhor deseja que nós assim façamos, para entender essa questão sexual, né, do que a Bíblia trata, como que a Bíblia trata isso. O nosso Deus, ele deixou um manual de instruções para todas as áreas da nossa vida, e neste manual de instruções existem instruções acerca deste assunto. Como eu disse, por muito tempo isso não foi tratado, não foi discutido, mas é um assunto extremamente necessário. Então, sexualidade, né, é um presente de Deus para o ser humano. Como a lição já diz, né, é um presente de Deus, eu já quero começar dizendo, irmãos, que realmente a sexualidade ela é um presente de Deus para o homem e para a mulher. E por isso que ele tem que ser vivido dentro dos princípios bíblicos, dentro da vontade de Deus, para que realmente ele seja um presente de Deus. Algumas pessoas elas têm uma noção muito errada, né, da questão sexual, por conta de traumas, por conta muitas vezes de crescer num lar extremamente restritivo, e aí qualquer assunto que surgia sobre isso, era, não fala sobre isso, não pode falar sobre isso, credo, por que você está querendo saber sobre isso? Isso não é conversa para menina séria, isso não é conversa para menino sério. E aí, muitas vezes, isso se torna uma coisa tão, né, de outro mundo, uma coisa tão errada, que a criança vai crescendo com aquele conceito de qualquer coisa que envolva sexualidade é uma coisa ruim, é uma coisa suja, é uma coisa errada, e não é mesmo, irmãos? Não é. A sexualidade, ela é um presente de Deus para nós. Quando Deus criou todas as coisas, lá no Éden, né, Gênesis lá 1, Deus foi criando todas as coisas, e ao final de cada criação ele dizia, viu Deus que era bom. Quando Deus finalizou a criação do homem, também ele disse, viu Deus que era bom. E o homem e a mulher, né? Gênesis 1, 26, 27, ele fala que ele criou o homem e a mulher. Quando Deus criou o homem e a mulher, com todas as suas características, com todos os seus órgãos, a Bíblia diz que viu Deus que era bom. Ou seja, não pense você que quando Deus estava lá criando o homem, ele criou lá o homem, né? Aí modelou a cabeça, a orelha, olhos, boca, braços, mão. A mulher também criou olhos, boca, mão, né? Foi criando os órgãos. Quando chegou na hora de fazer o pênis e a vagina, ele chamou Satanás. Foi assim? Não. Foi o próprio Deus quem criou esses órgãos, com as características que eles têm, com as finalidades que eles têm, com as capacidades que eles têm de sentirem, né, de através dali e tudo mais, e toda a questão neuronal, terminações nervosas, o ser humano sentir prazer através desses órgãos. Então, não pense você que foi Satanás quem criou, né? Quando eu falo para adolescentes, eu falo o pipi e a pepeca, né? Não foi. Foi Deus quem criou. Então, a sexualidade humana é um presente de Deus. Agora, nós sabemos muito bem que Satanás deturpou toda a criação humana. Não só essa questão, mas especialmente nesta questão, nós temos tido uma deturpação absurda. E essa tem sido uma fonte de tentação ao homem, quando eu digo homem, humanidade, muito grande. Ao longo de toda a Bíblia, a gente vê essa questão. Ao olhar para a sociedade, a gente vê essa questão do quanto que a questão da sexualidade, da pornografia, o quanto isso tem mexido com a sociedade, o quanto isso muitas vezes é uma fonte de tentação, de destruição de lares, onde as pessoas muitas vezes, por justamente fugir do padrão divino, não seguir a orientação daquilo que Deus estabeleceu, da forma correta, não desfrutar da maneira correta esse presente que Deus deu, acaba criando toda uma deturpação. Mas a sexualidade, ela é um presente de Deus ao ser humano. Então nós vamos tratar dessa questão nesta manhã.
O nosso verso-chave, lá na página 45, ele está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 a 5. Embora o nosso texto bíblico de estudo está em 1 Coríntios 7, que daqui a pouquinho a gente vai ler, 1 Coríntios, capítulo 7, já a gente vai ler, o verso-chave está em outro texto, que é 1 Tessalonicenses, mas é um texto, com certeza, que tem tudo a ver, bastante significativo, que diz assim, ó, página 45, você que tem aí a sua lição. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. É interessante isso, né, irmãos? Porque as pessoas o tempo todo ficam buscando saber qual é a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu queria saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Né? Senhor, qual é a tua vontade para mim? Aqui está a resposta. A vontade de Deus é a santificação. Em todas as áreas da nossa vida, Deus deseja que nós sejamos santos. Quando nos relacionamos com dinheiro, precisa haver santificação. Quando nos relacionamos com a família, santificação. Quando nos relacionamos com o trabalho, santificação. Quando nos relacionamos com o nosso cônjuge, santificação. Quando nos relacionamos com irmãos, santificação. Tudo, absolutamente em tudo o que fazemos, Deus nos pede que sejamos santos, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação. Né? Presta atenção nisso aqui, cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo. Se Deus, na sua palavra, diz que o homem pode controlar, é porque pode. Então, nós não somos seres movidos por instinto. Os animais, diferente do ser humano, eles são movidos por instintos. Né? O cachorro, ele está ali na sua frente, e se passar uma cachorra, uma cadela, e eles estiverem ali no período, o instinto deles, eles vão fazer ali na sua frente. O ser humano não é movido por seu instinto. Nós temos controle sobre o nosso pensamento, nosso corpo. Deus nos deu essa capacidade. Deus deu essa capacidade. Então, quando o ser humano usa a desculpa de mas é que também estava lá, mas é porque estava se oferecendo, mas é porque veja bem. Não, Deus nos deu a capacidade de ter esse autocontrole. Você não é um animal movido por instintos. Deus nos fez com essa capacidade de podermos ter esse controle, né? Saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. Naquele tempo, especialmente, a gente fica pensando, né, nos dias que o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Coríntios, aos Romanos, essa carta aos Tessalonicenses. Você sabe muito bem que havia, no gnosticismo principalmente, uma ideia de que o ser humano, o corpo, a matéria, né, a nossa carne, ela era má. Então, você poderia usar essa matéria de qualquer forma. Né? Uma das vertentes do gnosticismo ensinava isso, que você poderia fazer com o seu corpo o que bem entendesse, né? Tanto mutilá-lo aos deuses, quanto usá-lo para os prazeres. Porque o que importava para os deuses, segundo o gnosticismo, o que importava para os deuses não era a matéria é má, então a matéria não vai ter salvação. O que vai ter salvação é a alma, o que está dentro do ser humano. E com base nessa ideia, nessa vertente do gnosticismo, principalmente os romanos, os gregos, né, que eram as nações dominantes da época, eles se entregavam totalmente ao pecado. Porque imagina, né? Então eles chegavam nos lugares, uma cultura sem Deus, sem moralidade alguma, onde um sinônimo de poder era o homem ter várias mulheres, ser dominante, né? Virilidade, aquela coisa toda. E aí se trazia então esse conceito. Não, você pode, seu corpo é uma habitação maligna de algo santo, e você pode usar esse corpo para o que você bem entender. Então as pessoas acabavam se entregando
à devassidão, ao pecado de maneira desenfreada. E aí, né, as nações daquele tempo, elas viviam, né, existia até, especialmente em Corinto, né, a gente estudou sobre isso recentemente, uma expressão, né, Corinthianstein, né, que era você chamar uma pessoa de Corinthianstein, ou seja, você leva uma vida como um Corinto, era uma ofensa, porque essa expressão significava que a pessoa era devassa, era uma pessoa sem princípios, né, sem moralidade alguma. Porque em Corinto, especialmente, naqueles dias, havia lá o templo à deusa Diana e ao deus Apolo. Então, nesses templos, especialmente, se praticava o culto sexual, onde haviam as prostitutas sexuais e haviam os garotos de programa lá, os prostitutos também, né? Então, quem passava por aquela cidade de Corinto, e Corinto era uma cidade, uma rota comercial, uma cidade muito imponente, muito importante na rota comercial, era um lugar apropriado para quem queria se entregar ao pecado. Então, quem passava ali, ia lá fazer a sua oferenda à deusa Diana, ia lá fazer a sua oferenda ao deus Apolo, e se entregavam totalmente ao pecado, né? Segundo os historiadores, né, esse templo da deusa Diana ficava no alto de uma montanha, e à noite, principalmente, essas prostitutas, esses rapazes, né, que eram os sacerdotes e sacerdotisas da deusa Diana, do deus Apolo, eles desciam pelas ruas de Corinto, né, seminus ou nus, justamente para seduzir os que ali passavam, os marinheiros, as pessoas que estavam ali, a fim de levá-los para o templo, para lá terem relações e oferecerem, né, fazerem seu culto a essas deusas. Então você imagine, né, uma religião onde a questão sexual era celebrada, mas de uma maneira totalmente errada. Então, o mundo daqueles dias, quando a gente olha hoje o carnaval aqui no Brasil, quando a gente olha algumas expressões, né, e a gente fica assim, meu Deus, esse mundo está perdido, né? Não é de hoje, irmãos. Quando olhamos lá no Antigo Testamento, a cidade, Sodoma e Gomorra, Deus destruiu Sodoma e Gomorra por vários pecados que aquelas cidades cometiam, entre eles esse pecado da imoralidade. Para você, né, refrescar aí a sua memória, lembra que quando Ló recebeu os anjos na casa dele, né, Gênesis 19 ao 22 vai contar essa história ali. Quando Ló recebe os anjos na casa dele, né, primeiro os anjos passam lá na casa de Abraão, junto com o Senhor, né, aí depois o Senhor fica, só vai os anjos para Sodoma. Quando Ló recebe os anjos na casa dele, a Bíblia diz que Ló fechou a casa e recolheu aqueles homens dentro da sua casa. A Bíblia diz, os homens de Sodoma vieram de noite, bateram na porta e disseram, nós sabemos que tem homens aí com você, mande eles aqui para fora, que nós queremos eles. O que eles queriam? Eles queriam ter relações com aqueles homens. Eles queriam, né, se deitar com aqueles homens. Tamanha ali pecado, né, tamanho erro que estava, né, tomando conta. E aí o Ló, ele, numa atitude desesperada, ele fala assim para aqueles homens, olha, eu tenho 2 filhas virgens, eu entrego essas filhas para vocês podem fazer com elas o que vocês quiserem, mas não toquem nesses homens aqui. E os homens dizem, nós não queremos essas mulheres, nós queremos os homens. Então, uma coisa demoníaca realmente, algo, né, terrível que a gente vê. E veja, né, ali a Tati achou o texto para a gente. Então, veja, não é de hoje, como a gente falou, que Satanás conseguiu deturpar essa questão sexual e tem usado isso como uma arma poderosa de destruição de lares, destruição de família, né? Tem usado isso como uma ferramenta poderosa de sedução. Nós temos na lição, né, o irmão Cristiano ele cita na lição, um episódio bastante conhecido, que é aquele episódio quando o povo de Israel está ali próximo a Moabe, né? E é Moabe, se não me engano, e o rei chama Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, né? Números capítulo 22 ali, né? Chama o Balaão, né? O Balaão um profeta, né? A Bíblia não diz de onde que ele vem e tudo mais, mas Deus fala com Balaão. E aí Deus fala assim, não amaldiçoe esse povo, porque esse povo é protegido meu. E aí o Balaão, né, em vez de amaldiçoar, ele toda vez abençoa. 3 vezes
em que o rei pede que ele amaldiçoe o povo de Israel, ele vai lá e abençoa. E aí o rei vai ficando cada vez mais enfurecido. Mas eu estou pagando para você amaldiçoar. Ele diz, mas eu só vou dizer aquilo que Deus colocar na minha boca. Eu só vou falar aquilo que... Mas, depois ali, né, em outros textos, a gente vai aprender que o Balaão, ele diz para aquele rei, ele ensina aquele rei, ele fala assim, olha, tem uma forma de você conseguir fazer com que este povo se enfraqueça. E justamente qual foi a forma? Aquele povo estava muito próximo de Moabe, né? E aí então, numa noite, eles enviaram ao arraial de Israel algumas prostitutas, né? Ali sacerdotisas, adoradoras da deusa Aserá, que era uma espécie ali da deusa Diana já, né? E essas mulheres seduziram os homens israelitas. E os homens então passaram a adorar os deuses os deuses de Moabe, passaram a se render, por quê? Porque foram seduzidos por aquelas mulheres, por aquelas sacerdotisas. E houve uma praga, né, uma peste muito grande ali, né? Depois você pode ler essa história lá em Números, né? Tá do capítulo 22 até o capítulo 26, 25 ali. Houve uma peste muito grande no arraial de Israel, né? Israel estava lá protegido por Deus, mas por conta dessa sedução, eles então sofrem as consequências de se deixarem levar, né, por esse pecado. E aí, né, um filho do sumo sacerdote, ele toma uma atitude, ele vai lá, né, sacrifica, mata, né, um homem, tamanha ira que se acende no arraial, e aí, enfim, por conta justamente que esse pecado da sexualidade, né, quando ele sai do controle, isso se torna algo, as pessoas elas ficam cegas realmente, elas se deixam conduzir por seus desejos, por seus apetites. E por isso que o texto bíblico, né, aqui diz, né, saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. Então, esse é o conselho bíblico para nós. Eu queria que a gente lesse, então, irmãos, 1 Coríntios 7. Abra comigo a sua Bíblia lá, e aí depois a gente vai olhando para a lição também. 1 Coríntios, capítulo 7. Já que eu estou sentindo meu microfone, parece que ele está fechado. Se você conseguisse dar um pouquinho de agudo aí, talvez. Eu estou sentindo ele muito fechado. 1 Coríntios 7, ou aumentar o médio, talvez, não sei. Do 1 ao 6 é o nosso texto de hoje. Nós vamos ler e depois a gente vai explicar, né, conversar um pouquinho sobre ele. Diz assim: quanto ao que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Digo que, por causa da imoralidade, cada homem tenha a sua esposa, e cada mulher tenha o seu próprio marido. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, de igual modo, a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Não se privem um ao outro, a não ser, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois, retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. E digo isto como concessão e não como mandamento. Né? Ele diz isso ali no verso de número 6. Vamos lá então, irmãos. O que está acontecendo aqui? Né? Nós já estudamos recentemente a carta toda de 1 e 2 Coríntios, mas é sempre bom a gente lembrar. Ele começa dizendo ali, quanto ao que vocês me escreveram. Então, nós sabemos que as cartas, né, que Paulo envia aos Coríntios, elas são respostas de perguntas que foram feitas naqueles dias, né, algumas questões que estavam sendo levantadas. E o Espírito Santo, então, dá direcionamento para o apóstolo Paulo escrever sobre esses assuntos. E esses assuntos, né, essas respostas, elas servem ainda hoje, inspiração de Deus, como base para a igreja, né, sobre os assuntos que nós tratamos. Então, ele diz, sobre o que vocês me escreveram, eu vou dizer para vocês. E ele começa dizendo assim, é bom que o homem não toque em mulher. Né? Por que ele fala isso? Porque Paulo, ele era um eunuco. Né? Ele
Nós não sabemos se ele tinha sido casado e depois se tornou viúvo, ou se ele simplesmente não casou, porque sempre foi alguém muito dedicado ao que ele fazia. Enfim, o fato é, Paulo... E ele vai dizer mais adiante que o solteiro cuida melhor das coisas do Senhor. Mas veja bem, quando ele diz que é bom, não significa que é um mandamento. Não significa que, olha, porque é bom você tem que fazer isso. Ele está dizendo assim, no meu entendimento, né, não é bom. É bom que o homem se mantenha puro, que ele possa se dedicar mais às coisas do Senhor e tudo mais. Mas isso não significa que seja um pecado. Até porque, em outros textos, o próprio apóstolo Paulo ele vai mostrar e vai relacionar, usado por Deus em Efésios 5, por exemplo, ele vai usar a comparação do casamento como a relação de Cristo e a igreja. Então, ele vai mostrando que o casamento é abençoado por Deus e dentro do casamento tem relação sexual. Mas aqui, nesse contexto, especialmente, ele está falando assim, olha, no meu entendimento, né, é bom, eu me sinto bem assim. Né? Eu me sinto bem assim, ele está dizendo. E quando ele diz assim, digo eu, não o Senhor, ele está dizendo o seguinte, há questões que o Senhor já tratou, o próprio Senhor Jesus já disse, e eu não vou discutir esses assuntos, porque o Senhor já disse. Agora, é o que eu estou dizendo sobre esse assunto, porque não tem em outros lugares. Isso é muito interessante, porque o apóstolo Paulo, ele sempre, as suas teses eram construídas em cima daquilo que os profetas tinham dito, em cima do que o Senhor Jesus tinha pregado, e nessa parte, especialmente, não havia material, digamos assim, não havia outros ensinamentos. Ele diz, então, por isso que ele diz, digo eu, não o Senhor. Por quê? Porque não tem em outro lugar, o Senhor Jesus não tratou deste assunto em outros lugares, e por isso que é eu que estou falando. Mas nós sabemos que era o apóstolo Paulo, inspirado por Deus. Na igreja de Corinto, irmãos, nós tínhamos a seguinte situação. Nós tínhamos lá, né, muitas divisões naquela igreja. E olha que interessante. Havia um grupo de pessoas, na igreja isso, um grupo de pessoas defendia o celibato. O que é o celibato? Não casar. Defendiam que, como o apóstolo Paulo disse, né, era bom que o homem não casasse, que a mulher não casasse, que vivessem sozinhos. Por que eles defendiam isso? Eles olhavam para fora, né? Olhavam para a cidade de Corinto, tudo dominado especialmente pelo pecado da prostituição, da sexualidade, aquela coisa toda, né? A sexualidade desenfreada, não o pecado da sexualidade, mas a sexualidade desenfreada. Eles olhavam aquilo e diziam, não, a gente não quer se contaminar com isso, olha que nojeira isso aí, olha que coisa feia, olha que coisa horrorosa. Então nós não queremos, nós queremos nos manter puros, não queremos nos entregar a isso. Então defendiam, né, que era melhor que o homem e a mulher não se casassem. Defendiam o celibatário. O problema é, não só defendiam, mas queriam que ninguém mais casasse. Uma coisa é você ter um pensamento, né? Uma coisa é você ser corintiano e querer obrigar todo mundo a ser corintiano. Aí complica, não é verdade? Uma coisa é você ter uma linha de raciocínio, mas aí querer obrigar todo mundo a pensar como você, isso complica. Mas na igreja havia isso, havia um grupo que defendia isso. Haviam outros que defendiam o casamento, que todo mundo era obrigado a casar. Todo mundo tinha que casar, que se não casasse, estava em pecado. Então, veja que confusão. Um grupo defendia que era melhor ficar solteiro, outro grupo defendia que era melhor casar, que era uma obrigação casar. Então, você imagina a confusão, né? Imagina uma escola bíblica na igreja de Corinto, né? Se você já viu discussão nas igrejas por aí, em algumas escolas bíblicas, as igrejas do passado não eram florzinhas que se cheirem, né? Eram difíceis de serem lideradas. Então, você imagine a confusão que às vezes surgia. O irmão lá levantava para dar um testemunho, né? Olha, no meu casamento tem sido uma bênção, minha esposa... Com certeza alguém do celibatário já levantava e dizia, mas eu tenho certeza que vocês sofrem também, porque veja bem, é melhor... Né? E começava uma confusão medonha. Então, havia o grupo dos que defendiam que era melhor não casar, e havia o grupo dos que defendiam que era obrigado a casar. E tinha um terceiro grupo. Não é tão ruim que não possa piorar, né? O terceiro grupo era o grupo que casava, mas que não tinha relação sexual. Porque consideravam a relação sexual pecado. Ó que coisa. Né? Então eles, não, tudo bem, a gente entende que tem que casar, porque, né, Jesus mesmo falou sobre casamento, a Bíblia ensina sobre isso, mas nós vamos nos manter puros. Porque consideravam a relação sexual
pecado. Então, irmãos, uma confusão sem tamanho. Né? A igreja dividida. E claro que ali no meio tinham outros, né? Tinha gente que vivia em pecado, no sentido de não ser casado, não ser solteiro, né? Não ser solteiro, de estar ficando com alguém lá e estar tendo relação sexual. Enfim, então tinha vários grupos lá na igreja, né? E aí eles escrevem para Paulo. Como é que é? Afinal de contas, qual que é o certo? Como que a gente tem que agir? Porque aqui a gente está com esse conflito. Porque, veja bem, aí tinha outra questão. Né? Naturalmente, naqueles dias, especialmente na cidade de Corinto, tinham aqueles que o casal se convertia e aí, beleza, vinham os dois para a igreja. Mas também tinha aquele caso em que, às vezes, o marido, né, ele era um grego, e ele ouviu o evangelho e decidiu vir para a igreja. Se converteu ao cristianismo, mas a esposa dele ficou lá no paganismo. E aí? Como é que faz? Permanece casado com ela? Tem que separar? Como é que funciona? Né? Então, tinha todas essas questões. Então, essas questões eram debatidas, né, naqueles dias, e elas tinham que ser enfrentadas, porque essas questões elas estavam latentes naqueles dias. E aí ele começa dizendo assim, no versículo de número 2, digo que, por causa da imoralidade, cada homem tenha a sua esposa, e cada mulher tenha o seu próprio marido. Eu acho interessante como o apóstolo Paulo ele faz questão de desenhar. Né? Porque se ele só disser assim, ó, que cada homem tenha a sua mulher. Mas ele faz questão de dizer, cada homem tenha a sua mulher e que cada mulher tenha o seu. Então, poligamia naqueles dias, no cristianismo, já era errado. Né? A expressão, quando um homem tem mais de uma mulher, é poliginia. Essa é a expressão. Quando uma mulher tem mais de um marido, é poliandria. Né? Então, assim, já naqueles dias, já biblicamente falando, por quê? Porque Gênesis, quando Deus uniu Adão e Eva, ele estabeleceu um princípio. Deixará o homem, pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Então, cada homem é para ter uma única mulher, e cada mulher é para ter um único homem, né, o seu marido. Ele diz, por causa da imoralidade. É assim que tem. Para começo de conversa, você tem uma pessoa, faz uma aliança com ela, e aí você vai ter relação com essa pessoa. Então ele diz ali, né? Por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. Então ele não dá brecha, ele não fala só para o homem, ele não fala só para a mulher, ele coloca todo mundo ali, deixando claro que o princípio vale para o homem e o princípio vale também para a mulher. Aí ele diz ali no verso 3, que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, de igual modo, a esposa ao seu marido. É interessante porque essa expressão ela é bastante conhecida no meio evangélico, e alguns homens, inclusive, usam essa expressão para, nas discussões, mas a Bíblia diz que você tem que conceder a mim. Eu acho, chegou nesse nível, chegou a ter que usar essa expressão ali, é porque alguma coisa não está muito boa. Né? Já passou do limite. Você ter que exigir, né? Não está legal na relação. Então já tem que rever. Mas se você prestar atenção, o conselho vem primeiro para quem aí no versículo 3? Para o homem, né? Que o homem conceda à mulher o que lhe é devido. Por quê? Porque naqueles dias, especialmente, numa cultura extremamente dominante e machista, onde as pessoas que vinham especialmente do paganismo estavam acostumadas com essa visão dominante, onde o homem podia tudo e a mulher não tinha direito nenhum. Então, olha o cuidado de Deus com o direito das mulheres, em que o homem passe a tratar a mulher da maneira que Deus deseja que ela seja tratada. Então, a primeira ordem é que o marido conceda à esposa o que lhe é devido. E aí, nessa expressão, irmãos, não há aqui apenas uma conotação sexual. Aqui, o marido conceder à esposa tudo o que a esposa
necessita. E aqui a gente não está falando também de comprinhas da Shopee e Mercado Livre e afins. Também, tá? Se tiver condições, libera o cartão para a abençoada comprar lá as make, não há problema nenhum. Né? Mas eu creio que as irmãs aqui são abençoadas, são controladas, né? Guiadas pelo Espírito. Né? Isso não é um problema entre nós, amém? Glória a Deus, amém. Se for, repreende o devorador lá na casa, em nome de Jesus. Quebra o cartão de crédito, né? Porque tem lugares que é. Mas, irmão, eu costumo dizer assim, né? É que, vamos lá, o homem, ele se excita muito rapidamente. Inclusive, não há totalmente comprovação científica, mas alguns estudos apontam que o homem, ele, para se sentir excitado, ele precisa de, em torno ali de 80 ml de sangue no seu órgão. Quando ele começa a ter uma excitação, 80 ml de sangue já é o suficiente para ele se sentir excitado e estar pronto para ter relação. 80 ml é um pouquinho mais que um copinho de café. 80 ml. Você sabe quantos ml uma mulher, segundo os estudos, precisa receber, descer, para que ela se sinta excitada? 500 ml. Está entendendo? Então, olha a questão fisiológica, biológica. Aí o marido, né, qualquer beijinho aqui na nuca, qualquer palavrinha, a esposa passou de toalha na frente dele, 80 ml. Tá pronto. Né? Tá pronto. Vamos. Não importa se o dia foi ruim, não importa, tá pronto. 80 ml, é um copinho de café, irmão. Agora ela não, querido. Quantos ml tem esse copo aqui, Léo? Deve ter uns 500 ml, né? Não dá, né? Aqui, é mais que isso, gente. Deixa eu pôr aqui na frente da câmera. Então, você imagine a diferença biológica. É uma garrafa d'água, exatamente. Então, para a mulher estar em ponto de bala, ela precisa, ali, ó, né, tá lá na mão da irmã ele, lá, uma garrafa d'água, 500 ml, para que ela... Aí o marido não concede à esposa o que lhe é devido, tá entendendo? Mas ele quer que ela conceda a ele o que lhe é devido. E essa bênção que vive com você, na maioria das vezes, vai fazer isso, porque ela, né, é uma bênção na sua vida, tal. Mas não foi 500 ml lá, meu irmão. Ela não, né, os 500 ml não desceu. Então, assim, você tem que pensar nisso. Olha o que esse texto bíblico está dizendo. O marido conceda à esposa. Eu ouvi uma expressão um dia que dizia assim, se você quer ter música, afine a viola. Né? Você quer ter sinfonia à noite, comece a afinar a viola de manhã já. Nós, homens, temos que ter esse cuidado. Então, nós devemos conceder às nossas esposas o que lhe é devido. As nossas esposas têm outras formas de excitação. Elas não são visuais como nós. Então, nós, maridos, nós temos que ter esse cuidado, essa sabedoria, porque senão a relação sexual ela vai se tornar um problema no nosso casamento. Porque nós queremos, o homem pensa com a cabeça dele. Né? Ele age com a cabeça dele, mas nós precisamos nos colocar no lugar dela, né? Tentar entender o que está passando. Um dia estressante muda os hormônios. Você tem 4 mulheres em casa ao longo do mês, né? Cada período do mês ela é uma luta, irmão. Não é fácil não, né? Mas quando você vai compreendendo isso, são oportunidades que Deus vai dando para você, né, poder agradar sua esposa, né, para você, né, agir de forma diferente. Então, olha só, e o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele diz, imagine naquela época, alguém lendo isso numa igreja onde as pessoas estavam acostumadas ao homem ser dominante, ao homem poder tudo e a mulher não poder nada. Aí vem o apóstolo Paulo, diz que o marido conceda à esposa o que lhe é devido. As esposas também têm direitos. Então, isso na época, era por isso que o escândalo da pregação, né? Os homens da época diziam, mas peraí, então quer dizer que agora nós também vamos ter que... vai ter que. Você vai ter que agradar. Ela tem direitos também, né? Então, que o marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, de igual modo, a esposa ao seu marido. Então, dentro da relação de um casal, né? E observe as expressões, né, do texto bíblico. O marido, a esposa, aqui não fala namorado, ficante,
peguete, esquema, meu crush, ou coisa medonha. Não é mesmo, irmão? Doem quem doer, mas é a palavra. Marido, esposa, essa é a expressão. É assim que Deus estabeleceu. E é assim que tem que ser. O que está fora disso é pecado. A Bíblia chama isso de fornicação. Se arrependa, corrija o curso, volte aos pés do Senhor. Porque senão não vai ter bênção nisso aí não. Né? Não tem bênção nesse caminho não. Então, olha a expressão, marido, esposa, dentro dessa relação conjugal, é que esses deveres e direitos têm que ser seguidos, né? Então, vamos lá, próximo versículo, versículo 4. Daí diz, a esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E aí ele vai dizer também, né, que o marido também não tem poder sobre o seu próprio corpo, e né, a esposa que tem poder. Então, o que está aqui muito claro? Direitos iguais. Nada mais do que isso. O homem, ele não tem domínio sobre a sua esposa. Da mesma forma, a esposa não tem domínio sobre o seu marido. São direitos iguais que o casal precisa seguir e respeitar. Então, tudo aquilo que acontece dentro de uma relação abençoada por Deus, dentro do matrimônio, ela tem que seguir direitos iguais. Né? O Senhor estabeleceu assim, e é assim que tem que ser. Tem que haver respeito, tem que haver compreensão, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Veja, irmãos, nós do século, nós estamos que século 21 ainda? Né? Já nem sei mais. Mas tranquilo, né? Depois de tudo que a gente já viu e tudo mais, né? Agora você imagine esse povo lá do passado lendo esse texto bíblico, com a cultura dominante que havia. Isso era um escândalo, irmão. Ainda o é. Ainda é. Ainda é. Né? Ainda é em alguns lugares. Em alguns lugares que a gente vai e a gente vê que as pessoas ainda preservam aquele machismo, aquela coisa, a mulher não tem direito a nada, a mulher não pode falar, está faltando ler esses textos bíblicos aqui. A mulher não pode reclamar, a mulher não pode expor o que ela está sentindo, o que ela está pensando, né, dentro de uma relação. Não é saudável uma relação assim. Então a Bíblia diz, os direitos são iguais. Os direitos são iguais. O apóstolo Paulo, né, traz isso para a igreja naqueles dias. E no versículo 5, daí ele diz assim, não se privem um ao outro, a não ser, talvez, por mútuo consentimento. Ainda que o apóstolo Paulo, como alguém que não tinha uma companheira do seu lado, mas ele reconhece a importância da relação sexual dentro de um casamento. Ele diz assim, olha, então, preservadas ali os direitos, os deveres de cada um, que não haja privação entre vocês. Né? Não se privem, não façam a guerra dos sexos. Né? A esposa, muitas vezes, se negar ao marido, o marido se negar. Isso abre um precedente muito perigoso. Agora, isso também não pode ser usado como arma. Como em alguns casos a gente ouve, né? Mas a Bíblia diz que você não pode. E aí a esposa às vezes fica com medo, né, de estar em pecado. Então, como eu disse, se chegou nesse nível de você ter que começar a ameaçar a tua esposa, alguma coisa não tá correta entre vocês. Porque numa relação saudável, né, isso faz parte. Pode não ser com a frequência com que a gente costuma ouvir e com a intensidade que a gente costuma ouvir, porque o mundo aí fora, né, gosta de valorizar essa questão. 5 por semana, 7 por semana. Conversa fiada. Né? Isso, né, se você faz, glória a Deus, vamos fazer uma estátua para você. Né? Mas, meu irmão, é sobre você e seu cônjuge. É o que vocês, né? Como é que está a relação? Se está bem, vai estar tudo certo. Então é sobre isso. Agora, não se privem. Uma relação, um casamento, onde passa-se semanas sem haver sexo, está em pecado também. Porque isso vai abrir precedente para pecados imaginários, olhares, desejos. Né? Então, não é normal.
isso precisa ser reavaliado. Por quê? Porque o sexo é a consumação ali da boa relação. Então, dentro de um casamento, precisa existir relação sexual. A relação sexual, como por muito tempo, ela foi ensinada, né? Muitas pessoas aprenderam que a relação sexual era só para procriar. Eu lembro de um dia que a minha esposa e eu fomos visitar uma igreja, e eu fui pregar lá, acho que era para casais que eu fui pregar. E, ao final da pregação, um irmão me chamou do lado e falou assim, pastor, eu precisava que o senhor e a sua esposa conversassem com a minha mulher. Aí eu disse, por que, irmão? O que está acontecendo? Ele falou assim, ela foi ensinada que só pode ter relação sexual para ter filho. E aí, eu estou subindo pelas paredes, ele falou. Porque dela não quer ter mais filho. E ela aprendeu assim. O pai dela ensinou, né, e o pai dela era pastor. O pai dela ensinou para essa moça que a relação sexual era só para procriar, para multiplicar. Então, foi um ensinamento totalmente errado que essa moça recebeu, né, que prejudicou aquela relação, estava prejudicando aquele relacionamento. Imagine, os dois eram bem jovens, né, e estavam no meio dessa confusão. E aquilo estava, né, imagine, estava abrindo um abismo entre eles, criando um risco ali iminente de traição, de separação, de vários problemas. Uma coisa, irmãos, é quando há dificuldades, né? Às vezes há enfermidades envolvidas, há várias questões. Agora, um casal que é saudável, e aí começa a haver privação, alguma coisa não está bem. E possivelmente seja a relação em si que não esteja boa mesmo. Então isso tem que ser revisto. Porque se a relação está saudável, vai haver relação sexual. É natural. Vai haver desejo um pelo outro. Tem que existir, né? Pode não ser, como eu disse, vou repetir, com aquela coisa que um dia talvez já existiu, agora tem filhos, tem que marcar horário, né? Não é que nem a música mais da Cassiane, 500 graus de puro fogo santo e poder, né? Mas, né? Precisa haver ali um momento, né? A gente tem que criar um clima, né? Usar nossa criatividade. Vamos dar um jeito nessa situação. Nós vamos fazer isso. Por quê? Porque tem que existir, né? Há uma necessidade. Então, se tanto o marido quanto a esposa começa a não sentir mais necessidade, começa a não procurar, não está saudável isso daí. E aí é hora de procurar ajuda, né? Seja um terapeuta, seja um médico, né? Um aconselhamento, ver o que está acontecendo, não há problema nenhum nisso, porque isso vai abrir uma brecha. Então, Paulo diz, não se privem um ao outro, ele diz ali, a não ser talvez por mútuo consentimento. Então, veja, às vezes a pessoa diz assim, eu vou fazer um período aí de jejum sexual, mas ela decide sozinha. A Bíblia diz que você não pode fazer isso. Se você quer fazer um período ali sem ter relação sexual com o teu cônjuge, converse com ele primeiro. Vê se ele concorda. Porque o texto diz, mútuo consentimento. Olha só como isso é sério. Então, né, a esposa fala assim, não, mas eu vou fazer uma semana de jejum para me fortalecer mais. Converse com teu marido antes. É o que a Bíblia diz. Por quê? Porque o texto acima diz, ela não tem mais domínio sobre o seu corpo, mas sim seu marido, e vice-versa. Então, essa questão ela é tão séria perante Deus, tão abençoada, que ela tem que ser tratada dessa forma. Então, você vai fazer um período ali, como eu disse de novo, a menos que seja por questão de enfermidades, aí, claro, toda a compreensão e tudo mais. Mas, eu não estou querendo ter, porque eu estou querendo me santificar, porque não sei o que. Alinhe com seu cônjuge. Porque não é só sobre você. É sobre vocês. É isso que a Bíblia diz, né? Então nós temos que ter sabedoria com relação a isso também. E ele diz, né? Com mútuo consentimento, por algum tempo, ou seja, não muito longo, não pode durar aí muito tempo, por algum tempo, e o objetivo tem que ser espiritual, se dedicar à oração. Não fazer por não fazer não é o correto. Né? A relação íntima entre um casal só pode ser interrompida, né, salvo por enfermidades, por questões espirituais. Mas ainda assim tem que ser mútuo consentimento. Então observe,
o sexo dentro do casamento, ele é abençoado por Deus. E ele é incentivado. Por quê? Porque é um presente que Deus nos deu, amados. É um presente que o Senhor nos deu. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso, porque, como eu disse, isso tem sido uma arma que o inimigo tem usado de maneira muito poderosa para destruir lares, famílias, casamentos, e nós, como igreja, precisamos tratar disso com sabedoria para justamente não cairmos nesse erro aí, né? Eu quero ler aqui na lição, na página de número 48, se você puder abrir comigo lá. Qual é a regra divina para a sexualidade? Lá diz assim: explicando de maneira bem simples, a orientação bíblica é que a pessoa tenha relações sexuais apenas dentro do sagrado matrimônio. Embora os versículos de Gênesis 2, 24, Mateus 19 e Efésios 5, 31 não usem a palavra casamento ou matrimônio, fica bastante claro que há uma separação da antiga união, deixar pai e mãe, para formar uma nova família, uma só carne. E este é o conceito que a igreja cristã mantém até hoje. Então, primeiro ponto, relação sexual abençoada por Deus, relação sexual segura, é apenas a relação sexual dentro do matrimônio, dentro do casamento. E a Bíblia diz que a relação tida fora do casamento é chamada de fornicação. E no livro de Apocalipse, diz que ficarão de fora os fornicadores. Isso é muito sério, né? Isso é muito sério. Então, Paulo diz, não consegue se conter? Case-se. É simples. Case, resolve esse problema aí. Né? Não fica nesse pecado, não. Então, vamos lá. Partindo dessa premissa, percebe-se quantas distorções o mundo produziu naquilo que Deus criou, o casamento monogâmico e duradouro entre homem e mulher. Podemos citar alguns exemplos para melhor entendimento. Então, ele lista aqui na lição algumas dessas deturpações, né, distorções, como ele diz aqui, né, pecados cometidos em relação à sexualidade. Bom, ele coloca o primeiro aqui, ó, adultério. Relação sexual fora do casamento ou com alguém casado. Aí ele coloca alguns textos ali, Levíticos 18, 20, Provérbios 6, 32, Romanos 2, 22. Eu creio que não há ninguém que não concorde, né, que o adultério é um pecado, é destruidor, algo realmente que traz dor e sofrimento, e que, infelizmente, tem se tornado comum, simples, tem aceito, né, tem sido tratado como algo, né, e não pode, né? Adultério é um pecado, como todos os outros que entristece o coração de Deus, mas especialmente quando o adultério, né, nesse sentido, tem outras pessoas envolvidas. E mais ainda, né, quando às vezes não é só quem foi traído aqui, se no caso eu traio a minha esposa com alguém, a dor dela, mas se a outra pessoa com quem eu traí também era casada, tem a dor do lado de lá. Então, olha o enredo que isso vai trazendo, o lastro de maldição e de problema, né? E agora, de novo, arrepender-se, buscar o perdão de Deus, abandonar o pecado, seguir adiante. Mas nós não podemos normalizar isso de maneira nenhuma, achar que está tudo bem, que, né, já fiz e não deu problema. Não, né, de maneira alguma. Fornicação, relação sexual antes do casamento, né, ou fora do casamento também, que aí entra aí no adultério. Né? Êxodo 22, 16, 1 Tessalonicenses 4, 3. Prostituição, relação sexual em troca de benefícios pessoais ou valor financeiro, né? Aí Levíticos 19, 29, 1 Coríntios 6, 15, Hebreus 13, versículo de número 4. Estupro, relação sexual sem o consentimento da outra pessoa. Quando a gente pensa no estupro, vem muito na nossa mente aquela coisa violenta, né? E é realmente algo horrível. Mas acreditem, nós já fomos
em alguns lugares, onde mulheres procuraram a minha esposa e outras irmãs que eram do Ministério de Mulheres e disseram: eu sofro estupro dentro da minha casa. Porque muitas vezes estavam enfermas e o marido não respeitava a enfermidade dela. Muitas vezes elas estavam passando por dificuldades e o marido não queria nem saber, porque ele tinha direito. Isso é estupro. A gente não, né, quer chamar de outro nome? Não, é sexo sem consentimento. Dentro da igreja. Pessoas que estão lá sentadinhas, ouvindo a palavra, inclusive alguns pregando. Então, não pense que o estupro é só aquela coisa horrorosa, né, que a gente ouve, que é realmente horroroso e que tem que ser combatido, tem que ser instruído, mas tem muita coisa acontecendo dentro de lares e mulheres sofrendo, né? Homens também, mas o homem não vai contar nunca, né, que ele foi abusado, né? Ele jamais vai dizer: pastor, minha esposa, né, tá abusando de mim, conversa com essa benção aí, né? Jamais, nunca vi um caso assim, mas que deve existir, deve, né? A gente está aí, enfim. Mas, irmãos, isso é muito sério. Então, se souberem de casos assim, isso tem que ser tratado com seriedade. Não pode jamais ser tratado com leviandade, isso tem que ser tratado. Recentemente, né, nós tivemos ali no caso dos Gideões, naquela conferência da Igreja Assembleia de Deus, aquela pastora Raquel, que ela pregou sobre isso, e foi uma mensagem muito, muito usada por Deus, realmente, que ela alertou, falou sobre isso, e muito pastor não gostou do que ela disse, porque daí, está expondo a igreja evangélica. Ela só pregou uma verdade. Infelizmente. Seria maravilhoso se não precisasse falar sobre isso. Seria maravilhoso que a gente não precisasse alertar sobre isso, alertar as crianças, né? Mas nós precisamos. Então, o estupro não é só aquela coisa horrorosa de alguém que foi agarrado à força na rua, ou enfim, mas dentro de casa, às vezes, isso está se repetindo, acontecendo, né? Então, é o sexo sem o consentimento. Homossexualidade, relação sexual com uma pessoa do mesmo sexo. Levíticos 18, 22, Levíticos 20 a 13, Romanos 1, 27, 1 Coríntios 6, 9. A Bíblia trata isso de forma muito séria. É pecado relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. O que Deus estabeleceu é homem com mulher, mulher com homem. Nós acabamos de ver o texto bíblico, marido e esposa, né? Nós respeitamos, mas nós temos o direito de ensinar e de defender aquilo que a Bíblia ensina. E o que a Bíblia ensina é uma relação monogâmica e heterossexual. Ou seja, cada esposa tem o seu marido, cada marido tem a sua esposa, e que seja um homem com uma mulher e uma mulher com um homem, e assim, ponto final. Né? O que passa disso é confusão, é fora do que a Bíblia ensina, né? Então, esse é o princípio bíblico que nós sempre vamos defender, porque é assim que a Bíblia ensina. Eles têm o direito de expressar a sexualidade dele do jeito que eles quiserem? Tem, nós respeitamos, mas nós temos o direito também de segurar a nossa Bíblia na mão e dizer: os princípios e valores que eu creio são esses aqui, e eu vou defender esses princípios e valores aqui. Incesto, relação sexual com familiares próximos, né? Levíticos 18, 6 a 17, Levítico 20 a 19. Bestialidade, relação sexual com animais. Êxodo 22, verso 19, Levítico 18, 23, Levítico 20 a 16, Deuteronômio 27, 21. Pode parecer loucura isso aqui, né? Porque nós ainda vivemos, de certa forma, dentro de uma bolha, né? Nós cristãos ainda estamos protegidos por uma bolha, e graças a Deus por isso, mas os outros nomes, né, de tantas maneiras que o ser humano consegue se contaminar de forma sexual, é absurda. Vocês, não sei se os irmãos acompanharam, acredito que sim, um caso horroroso que teve recentemente, daquela moça que foi fazer um salto de bungee jump, alguma coisa assim, numa ponte, e ela não amarraram a corda nela e ela acabou morrendo, né? E aí, naquele mesmo dia, né, circularam fotos da moça. Uma moça jovem, bonita, e alguns abençoados, né, para não
escreviam os comentários embaixo assim, feliz vai estar o rapaz do ML hoje. Vai ter festa no ML hoje. Insinuando que lá no ML iam ter relações com o corpo daquela moça. Então você imagine, né? Acho que é necrofilia o nome dessa. Né? Acho que é necrofilia o nome desse negócio aí, né? Ter relações sexuais com cadáveres. Então você veja a que ponto, né? A que ponto Satanás consegue deturpar a mente do ser humano, fazer com que o ser humano sinta prazer ou desejo, mesmo em meio à dor de outras famílias, enfim. Mas é isso que Satanás tem feito. Ele tem trazido nessa deturpação e tem feito o ser humano achar isso normal, né? Inclusive defender isso como tendo o direito de poder fazer isso, né? Então, certamente há muitos outros desvios e definições, mas com estes listados acima fica explícito que qualquer desvio do padrão matrimonial divino é pecado. Mas também existem pelo menos 2 temas que precisam ser debatidos: masturbação e pornografia. De acordo com o dicionário, masturbação é a satisfação sexual solitária, visto que é o ato de a pessoa buscar prazer sexual sozinha. Embora esta palavra não exista na Bíblia, não é difícil perceber que sua prática é pecaminosa, visto envolver pensamentos impuros que Deus condena veementemente. Este hábito estaria intimamente ligado à lascívia, impureza e imundícia, né? Então, masturbação, segundo a Bíblia, né, ela se torna pecado. Por quê? Porque você não vai se masturbar pensando num pé de couve, na cadeira. A imaginação. Mas e se eu pensar na minha mulher? Então vai ter relação com a tua mulher, criatura. Mas se eu estiver longe? Se segure, né? Você não é um cachorro, você não é um animal. A Bíblia, no começo, não acabamos de ver ali que nós não somos guiados por nossos instintos, mas que Deus nos dá a capacidade de nos conter. Então, peraí, né, gente? Como é isso? Então, nós precisamos ter isso. E existem N estudos que comprovam o quanto que a masturbação, assim como a pornografia, elas são nocivas para a vida sexual, né, do homem, da mulher, por conta de que, no caso do homem, né, a pressão da mão do homem, a rapidez com que o homem vai chegar, né, ali a finalizar, enfim, várias questões. Isso não vai acontecer quando você estiver com uma mulher, né? Então, isso vai se tornar um problema. Nós tratamos, né, a Ivna e eu atendemos uma amiga dela, que nem é da igreja, mas ela nos procurou há muito tempo atrás, e ela disse, olha, eu sei que vocês talvez possam nos ajudar, porque talvez já lidaram com isso e tudo mais. O esposo dela, ele estava com esse problema. Ele não conseguia ter relações com ela, e ele tinha se viciado na masturbação e na pornografia. Né, com ela, ele não tinha ereção, mas quando ele assistia pornografia, ele se excitava. Por quê? Né? Porque mudou totalmente ali no cérebro dele, todo o visual dele, aquilo que ele via na pornografia, era totalmente diferente da esposa real que ele tinha, uma mulher que já tinha 2 filhos, né, com as marcas da vida que vão vindo. Né? A mulher, ele tinha que pagar o que é devido, ou seja, preliminares, preparar a cama, ajeitar as coisas e tudo mais. Na masturbação não tem isso, não é mesmo? Então, olha o quanto isso é nocivo, né? O quanto isso acaba sendo mal, né? Então, é pecado. Então, nós devemos falar com os nossos filhos sobre isso, alertá-los sobre isso, porque isso se torna um vício destrutivo que traz culpa, que muitas vezes faz com que o casamento se acabe, né? Onde a tristeza da esposa, do próprio homem também, que tem consciência do que está acontecendo, muitas vezes acaba trazendo todo um problema seríssimo. Também tem tratamento para isso. Então, se a gente sabe de algum caso assim, procura ajuda, por que não? Né? E a Bíblia, então, condena isso. Pornografia. Este mal tem varrido a civilização como um tsunami, impactando quase todos os homens, mulheres e crianças com suas mentiras
e fazendo as pessoas progredirem para outros pecados de cunho sexual. E o pior é que a sociedade aceita e normaliza cada vez mais seu consumo. Notadamente, homens são mais propensos à sua visualização, mas é maior o número de mulheres que têm caído neste pecado, já chegando a 33% das com menos de 25 anos. Olha só esse dado. 33%, ou seja, 1/3 das mulheres com menos de 25 anos de idade, já consomem pornografia regularmente. Isso torna-se um problema significativo para a igreja cristã e nós devemos estar prontos para ajudar os que lutam contra ela. Embora o termo pornografia também não esteja explicitamente na Bíblia, há algumas passagens orientativas contra ela, como Salmo 119, Mateus 5:28. Além do mais, é conveniente lembrar que o pecado do rei Davi trouxe consequências terríveis, porque ele não desviou seus olhos do que era impróprio, segundo Samuel 11:27, na famosa história com Batseba. Finalmente, troquemos brevemente no assunto dentro da vida matrimonial. Há uma orientação de Paulo em 1 Coríntios 7, 2-6, onde os versículos deixam claro que um cônjuge se negar ou querer apenas usar o outro para sua satisfação abrem brechas para Satanás agir. O casal deve respeitar-se mutuamente e saber ceder da sua vontade faz parte disso. Além do mais, o principal e mais íntimo vínculo entre os dois deve ser a oração e não o sexo, né? Então, veja bem, irmãos, como ali ele lista algumas dessas distorções, mas são muitas outras distorções nessa área sexual que o inimigo tem enredado, né? E eu falei aqui um dia desse que eu ouvi o pastor John Piper falando uma coisa muito interessante que ficou gravado na minha mente. Ele falou assim, que a pornografia é a ideia de que Deus não está presente naquele ambiente. Ele disse assim, porque ele falou assim, ninguém vê pornografia na presença da mãe. Ninguém assiste pornografia na presença do pai ou do filho, porque eles estão ali. Aí você fala, não posso ver. Não é mesmo? Mas quando você assiste, mesmo se você está sozinho, e você assiste pornografia, você tem total certeza que ninguém está ali. Ou seja, você perdeu a total comunhão com o Senhor. Você acredita que o Senhor não está vendo. Porque se você tem comunhão com o Senhor, você não vai abrir aquela página, você não vai olhar, você vai fugir daquilo lá. Então, a pornografia, espiritualmente falando, é uma certeza de que Deus não está naquele ambiente. Então, se Deus não está naquele ambiente, eu não quero estar lá. Eu não me lembro, não sei se o Douglas tem esses dados hoje em dia, mas eu me lembro, Douglas, que quando você e a Sara deram aquela palestra sobre redes sociais, há muito tempo atrás para os pastores, vocês falaram sobre que, acho que, se eu não me engano, a quantidade de sites pornográficos, ela supera em muito, né, os outros sites, os acessos, alguma coisa nesse sentido. Você se lembra mais ou menos desse dado? Mas é alguma coisa assim, né, que a quantidade de acessos, né, digamos assim, da busca, né, acho que era com buscas por questões gospel, espiritual, alguma coisa assim. Mas sei que a questão da pornografia era uma das top trend que fala, né, que está sempre em primeiro ali, né. Então assim, e hoje, né, especialmente com todo mundo com o celular na mão, nós estamos aí sendo bombardeados. E Satanás tem usado, irmãos, uma estratégia que eu tenho assim orado, tenho conversado lá em casa sobre isso. É aquela estratégia do sapo, né? Do menino que quis cozinhar o sapo. Todo mundo conhece, né? Ele jogou o sapo na água quente e o sapo pulou fora. Mas aí ele colocou o sapo na água fria e foi esquentando a água e o sapo morreu, porque foi se acostumando com a água. Agora, Satanás tem usado uma estratégia assim. Não está explícito ainda, mas está quase. Então a gente está acostumando. A gente está acostumando a ver pessoas com pouca roupa, os influencers da vida aí, tudo vai para esse lado. Os filmes. Você coloca lá a classificação 10 anos. 10 anos.
daqui a pouco você tem que adiantar a cena. Então, assim, ele está tentando fazer a gente acostumar, né, com o pecado, fazendo a gente achar aquilo normal, a nudez, a exploração do corpo. Achou para nós aí, Léo? A estatística? Espera aí que falar no microfone, que daí os que estão em casa podem ouvir. Pode, senhor, igreja. Eu vi aqui que a indústria pornográfica, ela é maior, pesquisei na verdade, né, ela é maior que a do cinema. E isso é absurdo, né, porque do cinema é algo que é centenário, né, e a indústria pornográfica, ela supera em tudo, tanto de visualização quanto de bilheteria e valor de consumo, né. Então, por exemplo, aqui, a indústria do cinema tradicional de Hollywood, que a gente é acostumado a ver, né, ela produz entre 500 e 600 filmes comerciais no ano. A pornográfica faz de 13 a 20 mil vídeos anuais. Tá? Existe assinatura de OnlyFans, sites que a pessoa paga para consumir, assim como os streamers. Né? Mas o que assusta também aqui é a questão do valor, né? Que a do cinema gera um lucro de 15 bilhões e da parte pornográfica gera em torno ali de quase 90 bilhões ao ano. Então, oi? De tudo de dólares, aham. Então é algo assim assustador. E, para tristeza da gente aqui, o Brasil está em uma das maiores indústrias pornográficas do mundo e é o quarto maior país que consome esse terrível indústria. Né? Tem mais dados aqui, mas acho que esses são os principais. Já é suficiente. Olha esses dados ali, então, que o Léo trouxe para a gente. Né? O lucro, a quantidade de produção, e o Brasil sendo o quarto país que mais acessa, que mais busca. Irmãos, só tem isso porque tem quem consome. E aí vem aquela pergunta. Se nós somos um país onde tem crescido o número de evangélicos, por que não reduz esse número, então, de pessoas que acessam pornografia? Isso significa que, possivelmente, no meio desses dados, dessa estatística, ainda hajam muitas pessoas escravizadas pela pornografia. E aí, deixa eu te falar agora como psicólogo. Pornografia é vício. Pornografia vicia tanto quanto cocaína, tanto quanto Coca-Cola. Porque o sistema de recompensa nosso, límbico aqui, do nosso cérebro, ele começa a buscar essa recompensa, o prazer, de forma rápida. Como a gente tem na comida, como a gente tem na droga. E a pornografia produz o mesmo efeito no cérebro da cocaína, da comida, do açúcar. Então, pornografia, você que acessa, se alguém acessa, mas eu só vejo um pouquinho por semana, você está viciado. Você não quer admitir, mas você já se viciou, você precisa de ajuda. Você precisa orar a Deus, você precisa buscar tratamento. Sabe? Você precisa buscar remissão no Espírito Santo. Isso é muito sério, irmãos. Porque, além do pecado que nos afasta de Deus, que fere o coração do Senhor, aquelas pessoas que estão se sujeitando ali àquilo, não são conhecedoras da palavra. E se são, estão no pecado tanto quanto. Então, pornografia é vício e precisa ser tratada como tal. Precisa ser acompanhada. Porque isso destrói, né? Destrói famílias, destrói casamento, destrói a vida do ser humano. Né? Diga, irmã Cris. Acho que o microfone está aí, Leandro, em algum lugar. Eu dei para você levar, claro, ali. Isso. Fala no microfone que aí quem está em casa consegue ouvir. Eu achei necessário, pastor, colocar aqui para a igreja a situação das nossas crianças, né? O risco que os nossos crianças, nossos filhos, netos, sobrinhos correm. Eu, como uma pessoa que trabalho numa escola e diariamente com crianças, e como o pastor falou, nós vivemos numa bolha. Graças a Deus por isso. Mas os nossos filhos, eles saem dessas bolhas às vezes. E nós, como pais, como responsáveis, nós precisamos estar muito atentos, né? Cuidar dos nossos filhos, aonde nós formos, alertar eles desse risco, porque nós temos visto muitas crianças abusadas.
E, às vezes, essas crianças são abusadas dentro de casa, por pessoas que deveriam cuidar, amar, proteger, e essas pessoas fazem mal a essas crianças. Às vezes é um pai, infelizmente, às vezes é um primo, sabe? Então, nós temos que ficar muito alertas. Isso é uma realidade, causa um dano terrível na vida dessa criança. E, às vezes, não é o ato sexual em si. Às vezes, é o passar a mão, às vezes, é o coagir, né, ali, falar algo para aquela criança que ela não está preparada para ouvir. Quando nós permitimos que essa criança assista algo que não é da idade dela. Hoje, toda criança tem um celular em mãos, e, às vezes, ela não é, aquele celular não tem bloqueios, então, ela vê cenas que ela não deveria ver, né? E eu falo isso porque, muitas vezes, a gente pega o celular de alunos com imagens que a gente fica constrangido em mostrar para os pais. Então, assim, e é uma responsabilidade nossa. Aquela criança até de 12, 13, 14 anos, ela é responsabilidade nossa. O filtro dela ainda não é, né? Não tem essa capacidade para saber o certo e o errado, né? Outra coisa, o coleguinha às vezes mostra. Os pais às vezes não têm cuidado em casa na hora de ter relação sexual. Não se preocupe se a porta está fechada. Eu sei assim, que às vezes é meio chocante falar isso, mas é necessário. Acham que a criança está dormindo, ou acham que não, né? Isso é muito preocupante, porque a criança ela é muito mais esperta que nós. Isso causa um trauma nessa criança, porque tudo tem uma idade certa. Por que nós vemos tantos problemas hoje psicológicos? Porque as crianças, e de tantas outras, né, tantos problemas aí com essa nova geração, por falta desse cuidado. Coisas que nós, da minha idade, fomos conhecer né, na idade correta. Hoje as crianças sabem, às vezes, coisas que nós demoramos quanto tempo para saber. Então, tem que ter esse cuidado. Existe muito... Desculpe se eu estou me alongando. Quando você sai com o teu filho, principalmente, pode ser mesmo meio familiar, cuide, porque nós estamos vivendo nesse tempo. E o inimigo tem usado situações para destruir as nossas crianças, né? Então, se o teu filho vai para a escola, tenha esse cuidado de saber se ele está na escola também. Muitas vezes nós ligamos para os pais, olha, o teu filho não está aqui. O pai acha que o filho está lá. Então, é uma responsabilidade, é uma parceria. Nós, como escola, temos a responsabilidade quando entra lá, mas no caminho da casa, entendeu? Nesse caminho, existe todo um perigo. Recentemente, nós estamos com uma menininha lá, com 13 anos, grávida. É um caso, né, gente? São muitos. Então, assim, tem que ter esse cuidado muito grande. Não jogue essa responsabilidade para terceiros, porque essa responsabilidade é tua. Porque o dia que acontecer alguma coisa com o teu filho, quem vai sofrer, primeiramente, é ele e você. E a vida dessa criança vai ser destruída. Não tem como depois... É um trabalho muito grande, né, pastor? Você, como psicólogo também, pastor, para reconstruir isso na vida dessa criança. E não é uma coisa que acontece de vez em quando. É muito grave, tem acontecido muito. É alarmante. Por isso que e nós, como igreja, nós temos que estar muito alerta e fazer a nossa parte. Exato. Muito bom, exatamente isso. A importância de tratarmos desses assuntos com os nossos filhos e eles terem liberdade de falar conosco sobre isso, de perguntar o que eles têm dúvida, para que nós sejamos a fonte de informações dele. Um dia desse eu estava lá no sofá e eu achei maravilhoso, porque estava a Isabela e a Ivna e a Elô, e a Isabela começou a perguntar ali para a Ivna, e aí a Elô, né, começou a conversar junto sobre menstruação, sobre um monte de coisa, e eu estou lá na minha, né, porque eu não precisava entrar naquele assunto ali, mas elas estavam tratando desse assunto abertamente, a Elô e a Ivna explicando, né, a Ivna já tinha dito, filho, a mãe já conversou, mas vai explicar de novo. Então, assim, tem que tratar desses assuntos com as meninas, com os meninos, né? Eu vejo que às vezes as meninas têm mais facilidade de falar com as mães. Homens, nosso papel
chame seu filho, quando ele está ficando ali menininho, senta com ele e fala, o pai vai ter uma conversa agora mais séria com você sobre um assunto. Olha, você é um lordezinho, você é um príncipe do Senhor, você tem que tratar as meninas com respeito. Olha, vai começar a acontecer no seu corpo assim, assim, assim. Daqui um dia você vai acordar lá na cama, vai estar molhado, vai acontecer isso. É normal, é assim, você tem que tratar isso assim. Não fugir dessa nossa responsabilidade para falar com os nossos filhos sobre isso. Porque, como eu disse, eles vão aprender. Agora a pergunta que nós devemos fazer é, onde eles vão aprender, de que maneira? Então que seja através de nós, para que a gente possa fazer isso da maneira correta e eles tenham liberdade de se, que Deus livre, acontecer alguma coisa, eles nos procurarem, conversarem conosco e eles estarem alertas para perceber se alguém está passando do limite, se alguém está passando do ponto, a gente precisa estar atento a tudo isso. Você sabe que essas questões elas são tão delicadas que aqui na igreja nós já temos aqui um combinado com os diáconos, com as diaconisas, com os nossos recepcionistas, eles estão de plantão ali, e principalmente nos cultos mais movimentados, quando a gente tem muita gente de fora, aquela coisa toda, a gente está sempre de olho ali no banheiro. Então a gente está sempre, porque as crianças vão ao banheiro. E aí entrou uma criança ali no banheiro, sozinha, um adulto que a gente não conhece, ou até mesmo que conhece, foi atrás e tal. Qual que é a recomendação que a gente deu para os nossos recepcionistas e para os nossos diáconos e diaconisas? Vai lá lavar a mão. Entra junto lá, lava a mão, vê se está... Não, só vim ver se está faltando papel, só vim ver se está tudo ok. Por quê? Irmãos, mas a igreja é a casa do Senhor. É bem aqui que o inimigo quer fazer o estrago mesmo. Está entendendo? Então, nós já temos tido essa recomendação aqui, já estamos tendo esse cuidado, porque, às vezes a criança inocentemente entra lá e tal, mas nós nem todo mundo que vem a gente consegue saber quem é, aquela coisa toda. Então, nós temos essa recomendação já aqui com os nossos diáconos, diaconisas, nem sempre eles conseguem fazer, porque às vezes o movimento é grande, mas há uma recomendação já para a gente estar alerta a isso e tudo mais. E nas nossas classes, isso é tratado muito pelos nossos professores, para eles estarem alertas, sempre procurar ir de 2 em 2 no banheiro, aquela coisa toda, para evitar qualquer tipo de constrangimento, porque é o que o inimigo quer justamente isso, destruir, Moleandro. Pastor, eu achei bom falar um detalhe aqui. Muito tempo atrás, eu ia numa igreja lá e um amigo meu veio e me conversou comigo, senhor, irmão, eu ia com a Júlia ainda lá. Ele falou, cuide da Júlia, não deixe ela ficar no colo de qualquer um, porque... Daí eu falei, capaz, dentro da igreja, não, mas ele falou assim, porque como tem pessoas que têm problema com álcool ali dentro, tem outras pessoas que têm problema com, sei lá, com drogas, outras pessoas têm problemas com certo, e tem pessoas também que têm problema com essa situação, que está ali sendo curada, tentando ser curada, e muitas vezes ele pode pegar a tua filha no colo e começar, não preciso dizer nomes, mas é para a gente ter cuidado também disso, porque tem pessoas também que lutam contra isso também, E muitas vezes ela está fraca, não está, Era esse só um ponto. Exatamente. Todos nós, e aqui na lição, o irmão Cristiano ele encerra a lição falando sobre isso. Todos somos pecadores. Todos nós lutamos contra alguma coisa. Pode ser que alguém esteja lutando contra isso. Nós não queremos essa pessoa fora daqui, nós queremos ela aqui, para que ela seja tratada, redimida, perdoada, a gente fala assim, meu Deus, não, merece, o Senhor morreu por ela também, se ela está buscando a salvação em Cristo, se ela está, mas vamos fazer a nossa parte. Então, amados, a sexualidade, ela é um presente de Deus. O inimigo deturpou tudo isso, trouxe essa série de maldições aí que a gente tem visto na nossa sociedade. Então, que Deus tenha misericórdia das nossas famílias, tenha misericórdia de nós, que nós possamos orar, que haja pureza nos nossos olhos, no nosso pensamento, no nosso coração, e que a igreja do Senhor possa continuar se posicionando da maneira como tem que ser. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero cantar o hino que o irmão Cristiano sugeriu. Ele sugeriu que a gente cantasse, antes da oração, o hino Vigiar e Orar, Tati. É um hino do Inário bastante conhecido, bonito, e eu creio que ele é bem propício para esse assunto que a gente está tratando nesta manhã.
E esse hino diz exatamente isso: bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia claro, anunciar, vigia e ora, o coração pequeno pode um temporal, né, estar se formando. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. De manhã e sem cessar vigiar, sim, orar ao meio-dia, quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor. Recorre à oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar vigiar, sim, orar do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Sem cessar vigiar, sim, orar e sem cessar vigia a cada instante que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante é que o fiel vai triunfar. Bem de manhã e sem cessar vigiar, sim, orar. Glória a Deus. Vamos orar. Vou pedir que o irmão Davi esteja orando ao nosso Deus. Orando ao nosso Deus, agradecendo pela palavra que recebemos. Saúde, amada igreja, com o Pai do Senhor. Levar nossos pensamentos, nossas faces a Deus. Pai Santo e amado que está no céu, primeiramente agradecer por essa oportunidade de estar aqui, de aprender mais e mais da sua palavra, Pai querido. Pai, eu não sei, cada um dos irmãos está aqui, eu não sei sua vida, mas Deus sabe, Pai, os seus pecados, Pai. Pai, que vem nos preencher do Teu Santo Espírito, Pai. Mas vem nos preencher, transbordar, Pai querido, que não haja espaço para o inimigo, Pai, tentar qualquer coisa perante nós, Pai. Vem, Pai, derramar bênção sobre cada família que está aqui, Pai, cada lar, Pai. Pai, que o inimigo não tenha poder sobre cada um que está aqui, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Faça a Tua vontade, Pai querido, em nome de Jesus, Pai, porque Tu é o autor e consumador das nossas vidas, Pai querido. Abençoa durante esse dia, Pai, estando conosco, Pai, derramando bênção sobre cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos cantar agora o hino Conta as Bênçãos.